Bora aprender a fazer esse enfeite de Natal? Gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse enfeite aqui, que é uma arvorezinha para pendurar, para decorar a casa bem natalina, para você adicionar no seu catálogo de vendas de final de ano. É uma peça simples que a gente vai trabalhar usando o ponto pipoca. Vou explicar todo o passo a passo para vocês. Antes disso, eu vou dizer os materiais que a gente vai precisar para fazer essa peça. Tô usando aqui fio de malha para fazer essa arvorezinha de crochê. O fio de malha que eu tô usando é da marca Mãos de Mãe, é um fio de malha premium, mas usa o que você tiver por aí. Esse daqui, só para dar um norte para vocês, ele tem 3,3 centímetros de espessura, tá? Tô usando uma agulha compatível, essa daqui é a número 8 da Clover, mas usa compatível pro seu fio. Uma agulhinha menor para dar acabamento, essa aqui é a número 4. Uma tesoura e, se você quiser colocar algum enfeite, algum adornozinho, eu coloquei essa estrelinha aqui, que é de acrílico, acha fácil em armarinho. Colei com essa colinha de silicone aqui, mas você pode colocar com cola quente também, colocar o enfeite que você quiser, quem sabe um laço, enfim. Então, bora lá pro tutorial. A primeira coisa que eu preciso dizer é a seguinte: se você é iniciante e ainda não conhece os pontos básicos, primeiro eu recomendo que você assista ao vídeo que tem aqui no canal dos pontos básicos do crochê. Vou deixar linkado aqui nos cards, porque assim esse vídeo vai ficar muito mais fácil para você, tá? E além disso, eu queria te pedir para, se você gostar desse tutorial, no final do vídeo, você deixar o joinha e se inscrever aqui no canal, que é muito importante, e você ficar por dentro de todos os tutoriais que eu vou postar por aqui. Nós vamos iniciar nossa peça com 8 correntinhas. E aqui eu vou dizer para você deixar um pedacinho pra gente conseguir arrematar já esse fio. Então, eu inicio as minhas correntinhas aqui mais do meio, sabe? Eu deixo uma ponta. Vamos fazer 8. E essas correntinhas, gente, tenta deixar elas o mais frouxinho possível, tá? Não deixe elas muito apertadas, para sua peça não ficar repuxada. Feitas as suas 8 correntinhas, a gente vai começar a trabalhar em ponto baixo nessa carreira. E para isso, a gente vai pular a primeira correntinha e vai introduzir a agulha aqui, ó, apenas na alcinha de cima das próximas correntinhas. A alcinha de cima é essa aqui, tá vendo? A gente vai introduzir a agulha pegando apenas essa alcinha. E fazendo pontos baixos, bem soltinhos, tá? Ó, dessa forma. Pulou a primeira e fez o ponto baixo, até o final da carreira. Se você quiser, você já pode começar a arrematar esse fio aqui. Então, ó, pra já arrematar esse fio, a gente faz assim. Vou iniciar a minha primeira, então pulei aqui uma, vim na próxima, pesquei o fio, dei uma alturinha. Antes de eu fechar o primeiro ponto baixo, pega essa pontinha e coloca aqui, ó, dentro do ponto, antes de fechar. Fechei, já comecei a arrematar esse fio. Isso já facilita o seu acabamento. E aí, a gente vem fazendo ponto baixo, arrematando esse fio aqui junto, até o final da carreira. Perceba que, como a gente pulou a primeira correntinha para iniciar os pontos baixos, no total, a gente não vai ficar com 8 pontos, a gente vai ficar com 7 pontos baixos, porque a primeira correntinha foi pulada para dar altura aqui para o ponto baixo, tá? Então, não estranha se o seu número de pontos diminuir de 8 para 7, porque é isso mesmo. Fiz aqui os meus 7 pontos baixos, sobrou essa argola aqui, a gente vai puxar a ponta do fio para esconder, tá vendo? Assim já fica o acabamento certinho. Depois que você puxar, puxa os pontos assim, ó, para ajustar e não ficar repuxado, tá? E aqui a gente já pode cortar essa ponta porque ela já foi arrematada pela carreira toda, então já facilita aqui a nossa vida. Agora, a gente vai virar o trabalho, então, essa é a frente dos nossos pontos. A gente vai virar, e aqui a gente vai introduzir a agulha, né, na alcinha, e não vamos subir correntinha nem nada. A gente já vai introduzir a agulha aqui no primeiro pontinho, pegando só essa correntinha de cima dos pontos, tá? Vim aqui e vou fazer um ponto baixo.
soltinho. Fiz o ponto baixo e vou subir uma correntinha. Por que é que eu fiz isso? Na nossa peça, nós vamos trabalhar no ponto pipoca. O ponto pipoca, para quem não conhece, nada mais é do que 5 pontos altos juntos. Então, nessa carreira que a gente vai trabalhar ponto pipoca, a gente precisa da altura do ponto alto. Por isso, aqui a gente começou fazendo dessa forma. Eu gosto de iniciar a carreira assim, porque se eu tivesse iniciado apenas com 2 correntinhas para dar altura, eu ia ficar com um buraquinho na peça que eu não acho muito legal. Então, começando dessa forma que eu ensinei, já simula um ponto alto e a peça fica mais completa sem buraquinho, tá? O ponto pipoca eu já ensinei aqui no canal, vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards, o vídeo é super detalhado. Aqui eu vou explicar também, mas para quem tem dúvida eu recomendo que assista ao vídeo. E a gente vai trabalhar intercalando carreiras de ponto baixo com ponto pipoca e ponto alto no caso. Então, agora a gente está entrando na primeira carreira de ponto pipoca. E aqui reparem que a gente vai fazer intercalando. Então, a gente vai iniciar com 3 pipocas, tá? Como eu fiz aqui o meu primeiro ponto alto da carreira, essa simulação, no próximo já vai ser um ponto pipoca. Como eu disse, a gente coloca 5 pontos altos no mesmo buraquinho, da seguinte forma. Laço meu fio, venho aqui no próximo buraquinho e vou fazer um ponto alto. Normal. Vou laçar meu fio de novo, venho no mesmo buraquinho e faço outro ponto alto. E a gente vai repetir isso 5 vezes, ou seja, ficando com 5 pontos altos no total nesse mesmo buraquinho. Então, aqui estou indo para o terceiro. Quarto. Quinto. Ó, vamos conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Todos saindo do mesmo buraquinho. Para fechar o ponto pipoca, a gente aumenta essa laçada aqui da agulha e a gente vai achar o pontinho de base do primeiro ponto alto desse conjunto. Pontinho de base é o nome que a gente dá para essa correntinha de cima do ponto, tá? Então, achei aqui a minha primeira. Se tiver na dúvida, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5. Achei a primeira, vou passar essa alcinha aqui por dentro da agulha e vou puxar pra cá, ó. Vou sair com ela aqui, onde eu introduzi minha agulha. Aqui já formou a nossa primeira pipoca. Você pode apertar, pode passar o dedinho aqui pra deixar mais no formatinho, ó. E pra fechar a primeira pipoca, a gente aperta aqui essa laçadinha na agulha e fecha um ponto baixíssimo, tá? Vai ficar de cima, ó, com essa carinha aqui. Ele fica esse tracinho aqui tortinho mesmo, mas isso é do ponto pipoca, tá? Não estranha. Para fazer essa carreira de ponto pipoca, a gente vai intercalar ponto alto com ponto pipoca. Então, aqui a gente fez o pipoca, o próximo, então, vai ser um ponto alto. E aí, você abre um pouquinho a sua peça para não perder de vista o seu ponto, porque ele pode se esconder aqui atrás da pipoca. Então, abre um pouquinho aí, o próximo buraquinho disponível, você coloca um ponto alto, tá? Pronto. Assim, a gente já dá um espaçamento e as pipocas não ficam uma em cima da outra. No próximo buraquinho, então, já que a gente está intercalando, eu vou colocar mais uma pipoca. E aí é o mesmo processo, 5 pontos altos dentro do mesmo buraquinho e depois a gente fecha daquele jeito. Eu vou mostrar pra vocês. 2. Fazer o terceiro, sempre introduzindo a agulha no mesmo lugar. Quarto. E vou fazer meu quinto. Fiz 5 pontinhos altos, vou aumentar a laçadinha da minha agulha,
vou contar 5, 1, 2, 3, 4, 5, e introduzir a minha agulha no primeiro pontinho de base, do primeiro ponto alto desse conjunto, e passar essa alcinha por dentro da agulha e por dentro de onde eu introduzi a agulha. Puxou bem, dá formato para sua pipoquinha. Ó como vai ficando. Pode dar formato. E aqui a gente vai apertar bem essa laçada e fechar com um ponto baixíssimo, tá? Dando sequência para terminar a carreira, a gente vai fazer mais um ponto alto no próximo buraquinho para intercalar. Então, acho aqui o próximo buraquinho. Esse trabalho no começo, gente, ele fica meio desengonçadozinho, tá? Não estranha, não, é assim mesmo. Quando a gente vai crescendo as carreiras, ele vai pegando mais a forminha. Então, intercalei aqui o ponto pipoca com o ponto alto. Me restam exatamente, ó, 2 pontinhos aqui. Ou seja, vou colocar mais um ponto pipoca e finalizar com um ponto alto. Então, venho aqui e repito o mesmo processo do ponto pipoca. 5 pontos altos em cada pontinho de base. Aqui eu tô fazendo mais devagar o ponto pipoca, explicando pra vocês, mas nas próximas carreiras eu vou fazer direto, porque aqui vocês já conseguem pegar, né? Então, eu já fiz 3. Quatro, 5. Fez os seus 5 pontos altos, você vai contar aqui os pontinhos de base e vai introduzir a agulha no 5º. Então, eu venho aqui, ou acha aí o seu primeiro ponto alto, vou introduzir a salsinha aqui dentro da agulha e passar a agulha, e passar a agulha por dentro do pontinho de base. No começo, na primeira carreira, ele vai enrolando assim mesmo, tá? Mas a gente vai ajeitando. Aperto essa laçadinha que está na agulha e fecho com um ponto baixíssimo, tá bem? Não precisa ser super, mega, ultra apertado, é só pra ajustar. Terminou a sua pipoca, você vem no próximo e último pontinho dessa carreira, ó, é só você achar a correntinha aí e vai introduzir a sua agulha fazendo um ponto alto. Essa primeira carreira, gente, é a que fica mais contorcida, mais desengonçada, tá? Nas próximas a gente vai ajeitar a estrutura aqui da peça. Então, ó, já vai ajeitando aí com sua mão, deixando ela no lugar, que isso já faz diferença pro trabalho. Estamos assim, primeira carreira de ponto pipoca. Agora a gente vai virar o trabalho. E nessa carreira, quando a gente virar, quando a gente ficar com o avesso das pipocas pra gente, a gente sempre vai fazer uma carreira de ponto baixo para intercalar. Assim, todas as carreiras da frente vão ser de ponto pipoca e as pipoquinhas vão ficar todas pro mesmo lado. E aqui a gente vai começar a fazer o seguinte. Perceba que a nossa árvore é de um formato de triângulo. Para que a gente consiga esse formato, é necessário a gente fazer diminuições. E nessas carreiras aqui, ó, que são justamente as de ponto baixo, são nelas que a gente vai trabalhar diminuições, porque assim fica mais fácil. E a gente faz isso da seguinte forma. Virou aqui a sua carreira, deixa a sua laçadinha da agulha mais soltinha, tá? Não deixa ela muito justa aqui não. E você vai olhar aqui pra cima do trabalho. Perceba que o ponto pipoca, ele deixa a carreira torta, certo? Porque ele dá uma quebrada aqui, eu mostrei pra vocês. Então, a gente só tem que se atentar pra isso. Você vai introduzir a sua agulha no primeiro pontinho de base que você achar, na primeira correntinha, ó. Direto, só introduz e inicia um ponto baixo. Dá uma alturinha aqui. Mas antes de fechar, você vai introduzir a sua agulha no próximo também, que é justamente o que fica em cima da pipoca. Então, a gente já, ó, pega aqui essa correntinha, laça o fio e dá uma alturinha. Assim, a gente vai ficar com 3 laçadas na agulha. 2 que a gente acabou de fazer e aquela primeira que é a alcinha que já fica na agulha. E aqui, a gente vai laçar o fio e fechar todas juntas,
formando uma diminuição de ponto baixo. Diminuição, gente, é quando a gente faz dois pontos compartilharem do mesmo pontinho de base, ou seja, da mesma correntinha aqui de cima do ponto, tá? Assim a gente vai afunilando o trabalho. Para fazer esse formato de triângulo, a gente vai colocar diminuições no início da carreira e no final, tá? Assim a gente vai afunilando a carreira. Então aqui a gente fez a primeira diminuição. Nos próximos pontinhos de base, nessas próximas correntinhas, a gente vai colocar ponto baixo normal. Então, venho aqui, coloco um ponto baixo e já ajeito o trabalho. Venho aqui no próximo, ó, que é um em cima de uma pipoca, e faço um ponto baixo. Venho no próximo, laço meu fio e faço um ponto baixo. E aí, repara aqui comigo, agora faltam apenas 2 pontos para acabar a nossa carreira. Então, a gente vai fazer uma diminuição aqui. Eu vou introduzir a minha agulha na primeira correntinha, na próxima, e antes de fechar o meu ponto baixo, eu já vou introduzir a minha agulha novamente na última correntinha aqui da carreira, tá? Então, eu venho aqui e laço, dando aquela alturinha. Feito isso, eu laço meu fio e passo por dentro de todas essas laçadas que estão na minha agulha. Prontinho, aqui a gente fez a primeira carreira de ponto baixo com diminuições, tá? É bem simples. Agora a gente vai virar o trabalho novamente e já dá pra ver que ele já tá dando uma funiladinha aqui, né? Agora a gente vai introduzir a nossa agulha nesse primeiro buraquinho aqui e vamos fazer aquele esquema do ponto alto fake. Lembra que a gente simula um ponto alto? A gente introduz a agulha, faz um ponto baixo, mas a gente sobe uma correntinha também. Assim a gente tem a altura do ponto alto sem ficar com um buraquinho na peça. Ó, vocês já viram? Por conta da diminuição, o ponto já tá crescendo mais pro lado. É esse efeito que a gente quer. Se nas carreiras do ponto pipoca a gente intercala, se eu acabei de fazer um ponto alto, no próximo buraquinho eu vou fazer um ponto pipoca, que vai ficar justamente na reta entre esses dois, tá? Então, aqui a gente vai colocar um ponto pipoca. Vou fazer 5 pontos altos dentro do buraquinho, do mesmo buraquinho. Fiz aqui 5, vou aumentar a laçadinha, encontrar aqui o pontinho de base do meu quinto, introduzo a alcinha e trago ela aqui para trás. Deu aquela puxadinha para ajustar. E fechou com um ponto baixíssimo, tá? Para intercalar no próximo, a gente coloca um ponto alto. Cuidado para não perder ele de vista, para ele não se esconder atrás do ponto pipoca. E aqui a gente vai fazer outro ponto pipoca e, por último, um ponto alto, tá vendo? Só sobra 2 correntinhas na carreira. Então, é só fazer mais um ponto pipoca aqui. Aumento a laçada, acha o pontinho de base do quinto, introduz a alcinha, traz aqui pra frente, dá aquela puxadinha, já dá o formato da sua pipoca e fecha um ponto baixíssimo. E por último, para terminar a carreira, a gente acha aqui, ó, vai ficar escondidinho, você dá uma puxada. A gente acha o último pontinho de base e faz um ponto alto. Prontinho, já estamos quase acabando a nossa árvore, tá? Dando continuidade, a gente vai virar o trabalho
E olhando aqui de cima, ó, fica mais fácil de localizar o que é que tá acontecendo, né? Dá pra ver melhor as correntinhas. Aqui nessa carreira, a gente vai trabalhar mais uma vez intercalando, fazendo ponto baixo. E nas carreiras de ponto baixo, a gente faz diminuições no início e no final da peça. Então, aqui a gente vai começar fazendo uma diminuição. Introduzo a minha agulha na primeira correntinha, laço meu fio e dou aquela alturinha aqui. Venho no próximo ponto, ó, laço meu fio e dou aquela alturinha. Feito isso, eu vou laçar meu fio e passar por dentro das 3, concluindo aqui a minha diminuição. Tá vendo? Dá pra ver que fica os doisinhos aqui, um por cima do outro, com apenas um pontinho de base. Na próxima, a gente vai fazer um ponto baixo. E na seguinte, se vocês repararem, faltam apenas 2 pontinhos para acabar a carreira, então a gente vai fazer uma diminuição. Introduzo a minha agulha aqui, começo o ponto baixo, venho no próximo, que é o último pontinho da carreira, que às vezes fica mais apertadinho, ó. Pego a correntinha com a minha agulha, laço, iniciando um ponto baixo também. Laço meu fio e fecho todo mundo junto, concluindo mais uma diminuição. E a nossa peça, ó, vai ajeitando, vou virar, ela tá ficando assim. A gente tá na última carreira, basicamente. Então, você virou aqui, a gente vai fazer um ponto alto fake. Então, introduz aqui no primeiro buraquinho, faz o ponto baixo e sobe uma correntinha. Aqui, a gente só tem 3 pontinhos de base, 3 correntinhas na carreira. Então, a gente só vai trabalhar um ponto pipoca e ele vai ficar exatamente aqui intercalado. Então, se eu fiz aqui o ponto alto, eu vou fazer um ponto pipoca aqui no centro e o meu último vai ser um ponto alto. Então, fiz aqui 5 pontos altos no mesmo buraquinho, aumentei a laçada. Vou introduzir a minha agulha no primeiro pontinho de base, vou passar aqui por dentro, fechando a minha pipoca. Ajusto aqui a laçada e fecho um ponto baixíssimo. Faço aqui, então, no último ponto da carreira, ó, aqui, vou fazer um ponto alto para terminar de intercalar. Fiz o ponto alto. Agora, a gente vai virar o trabalho e aqui a gente vai trabalhar uma diminuição. Só que aqui a gente vai pular o primeiro pontinho e vou introduzir a agulha nos 2 últimos. Então, eu venho aqui no do meio, aumento a minha laçadinha e venho aqui no último e faço outra laçadinha. Assim, eu laço todo mundo junto, fazendo uma diminuição, tá? Virei o trabalho, deixa eu virar pra esse lado aqui. Virei o trabalho e aqui eu vou fazer uma correntinha e vou puxar ela bem apertado, aumentando essa laçada aqui. Ó, vou repetir para não ter dúvida. Virei o trabalho, acabei de fazer a diminuição. Vou fazer uma correntinha e vou puxar bem apertada essa laçada, para apertar essa correntinha. Tá vendo? Ela dá uma apertadinha. Quando você fizer essa alcinha aqui, essa já vai ser a alcinha que a gente vai usar para pendurar. Tá vendo, ó? Então, você já deixa ela mais ou menos do tamanho que você quer que ela fique. A minha aqui ficou com uns 3 dedinhos, tá? Que eu já acho que é suficiente para pendurar. Então, aqui na ponta a gente vai dar um nozinho para ela ficar no lugar. E eu vou aumentar um pouquinho mais só para dar espaço pro nozinho, tá? Então, eu venho aqui e vou fazer um nó simples. Sem segredo, gente. Faz o nozinho e você aperta bem para esse nó aqui ficar pequenininho, tá? Ó, bem apertado. E prontinho, a gente já pode cortar o nosso fio para dar o arremate. Não precisa ser pouquinho, corta aí o seu fio e a gente vai escondendo ele aqui, acompanhando o movimento da peça. E assim vai ficando a nossa arvorezinha
Dessa forma ela já tá pronta, é uma arvorezinha mais minimalista, você pode fazer na cor que você quiser. Ou você pode também fazer como eu aqui, colar uma estrelinha na ponta, colocar um laço, alguns enfeitinhos, tá? Para fazer o acabamento eu vou mostrar rapidinho, mas não tem segredo. Inclusive já tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer acabamento, vou deixar aqui nos cards. Eu só vou puxando o fio, acompanhando o movimento dos pontos, tá? Então vai trazendo o fio, sem repuxar o trabalho, vai puxando. Quando chega num lugar mais pra dentro, assim, escondidinho, aí eu gosto de fazer o seguinte, ó. Puxo o meu fio, mas antes de puxar a ponta, aqui vai formar uma alcinha. E eu gosto de passar a ponta por dentro dessa alcinha e puxar aqui pra dar um nozinho. Assim, isso já ajuda no acabamento. Depois que você der esse nozinho, você continua a esconder, aproveitando aqui o movimento natural dos pontos para ficar um acabamento bem bonito, tá? E aí você faz até onde você quiser e depois corta o fio. Se quiser dar um pinguinho de cola ou então dar um ponto de costura, fica a seu critério, tá? Gente, essa daqui foi a nossa arvorezinha para pendurar. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta de vídeos assim e quer aprender mais peças natalinas, tem uma playlist completa aqui, cheia de peças que eu criei e ensinei pra vocês. Vou deixar linkado aqui em cima nos cards. Espero que vocês gostem. Se você fizer essa peça, não esquece de me marcar lá no Instagram, @juquemfez. Eu vou amar ver e compartilhar. E qualquer dúvida, fala aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!